Neste vídeo eu vou falar sobre o conceito de paradigmas utilizado na abordagem sistêmica. Seja bem-vindo à série Conceitos Sistêmicos. Olá, Psi, eu sou a Maris, sou psicóloga sistêmica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Conseguir identificar e trabalhar com os paradigmas dos clientes é uma habilidade importante para o terapeuta, para que o processo terapêutico não trave. Os paradigmas estão presentes no nosso dia a dia, desde hábitos mais triviais até algumas coisas mais complexas, como, por exemplo, alguns hábitos de higiene pessoal, alguns hábitos de alimentação, formas de se relacionar com as pessoas, maneira de se relacionar com o trabalho e entre tantas outras coisas. Os paradigmas também, eles acabam norteando algumas escolhas importantes, como, por exemplo, uma ideologia política, direita, esquerda, e também uma escolha religiosa, uma escolha espiritualista, por exemplo. Existem N religiões, né? Então, os paradigmas, eles vão norteando aí a forma que a gente lida com essas coisas e a forma que a gente escolhe também como a gente vai viver a nossa vida. Os paradigmas, eles são herdados, normalmente da nossa família. Então, a gente aprende a socializar na nossa família, é o nosso primeiro grupo social, né? Então, a gente vai aprender ali a se relacionar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, irmãos e outros membros. E vamos também receber paradigmas sobre como a nossa família lida com o trabalho, o que o trabalho representa, o que o lazer representa, o que a comida representa, o que tudo vai ganhando sentido através desses significados. Então, os paradigmas, eles estão presentes o tempo inteiro na nossa vida. Os paradigmas, então, nada são do que conjunto de regras, princípios e crenças que vão nortear aí as nossas escolhas, como eu falei. Existem algumas pessoas que têm dentro de si o paradigma conservador. O que é isso? Esse paradigma, ele tende a fazer com que a pessoa não goste muito de mudança, né? Que tente manter aquela estabilidade, aquele lugar que já é muito conhecido. Existem pessoas também que têm dentro de si paradigmas de inovação, que são pessoas que são mais flexíveis, mais abertas à mudança, que tentam coisas diferentes e estão sempre questionando as formas que aprenderam a fazer as coisas, a se relacionar com as coisas. Esses são os paradigmas de inovação. Quem não reflete sobre os paradigmas não sabe exatamente o porquê faz, o que faz e como faz. Acaba indo na onda, sabe aquela coisa de vai na massa, vai no meio da galera? Refletir sobre os paradigmas é muito importante para conseguir identificar o que é de fato importante, né? Então, quando a gente reflete sobre os nossos paradigmas, é também um fator de amadurecimento. E sabe quando isso começa a acontecer? Lá na adolescência, aquela fase que todo mundo acha que é uma fase difícil, que a adolescente é difícil. E é justamente por causa disso, porque os adolescentes, eles questionam tudo que eles aprenderam durante anos. E é uma fase muito importante, deveria ser estimulada, porque a partir desse momento é que o indivíduo ele começa no processo de amadurecimento. Ele questiona o que ele aprendeu, ainda faz sentido para ele, e aí ele vai manter durante até o ponto que ainda fizer sentido, e o que já não faz mais sentido, ele precisa começar a pensar em outras possibilidades e testar essas possibilidades. E também lidar com as consequências dessa mudança. Então, essa fase da adolescência, esse movimento, né, essa atividade de questionamento é muito importante. É claro que isso não acontece só durante a adolescência, mas é um momento que geralmente se inicia, né, e que é mais intenso na vida de todo mundo, de modo geral. Então, é um momento muito importante. Podemos, então, decidir mudar de paradigmas? E o que é preciso para isso? Sim, é possível mudar de paradigma. Além da gente ser capaz de provocar essas mudanças, de provocar as reflexões, como eu falei, é preciso estar disponível, disposto
a se desapegar do que é conhecido, do que foi aprendido, se arriscar para o novo, tentar coisas novas, aprender a lidar com consequências novas. Então é possível. Fácil? Não é. Simples? Não é. Porque quando a gente começa a mudar um paradigma, muitas coisas mudam. Nossos relacionamentos, a forma que a gente se relaciona. Então é natural também que as pessoas comecem a perceber essas mudanças. Então existem aí consequências de todos os lados. E quando percebemos que precisamos mudar de paradigma? Bom, quando a gente faz algo durante muito tempo e aí em um determinado momento da nossa vida já começa a não fazer tanto sentido fazer aquilo ou fazer daquela maneira, a gente começa a se questionar. E aí pensar se dá para fazer de uma outra forma, se ainda faz sentido continuar a fazer aquilo, já é uma mudança de paradigma, já é o início desse movimento de mudança de paradigma. Uma outra situação também, por exemplo, são nos relacionamentos. Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, cada pessoa vai ter os seus paradigmas. E dentro de uma relação, isso começa a se esbarrar. Se a gente não for flexível, não for aberto a olhar para o paradigma da pessoa, olhar para a forma que a pessoa faz a coisa, que a pessoa se relaciona, essa relação vai ficar muito difícil, vai ficar muito conflituosa. Então, os relacionamentos são campos muito férteis para a gente olhar para esses paradigmas e mudá-los. Se a gente quer fazer uma relação acontecer, ambas as partes precisam estar dispostas a repensar os paradigmas e muitas vezes criar novos paradigmas, criar novas formas de se relacionar. Cada pessoa que você for se relacionar, você vai se relacionar de uma forma, mesmo tendo o mesmo papel. Por exemplo, você pode ter 10 amigos. Eu garanto que você não vai se relacionar da mesma maneira com os 10. Então, cada um você vai precisar criar um tipo de vínculo, um tipo de relacionamento, e isso são paradigmas. Entendendo esse conceito, fica mais tranquilo de trabalhar com os nossos clientes, porque a gente vai conseguir identificar muitas coisas a partir da maneira que esses paradigmas foram construídos, quais paradigmas continuaram, quais ele deixou de lado, né, qual ele está repensando neste momento, quais paradigmas ele pode repensar nesse momento, quais paradigmas ele não pode pensar e tantas outras questões que vão aparecendo. Então esse é um conceito muito rico, muito importante para a gente utilizar aí nos nossos atendimentos. Bom, se é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, que te ajude aí nos seus atendimentos. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com algum colega de profissão e se inscreve no canal para acompanhar todos os outros conteúdos que eu vou postando por aqui. Até o próximo vídeo!